Olá galera, bem-vindos a mais um Dança Além da Técnica. Hoje nós vamos falar de mais uma mulher na dança, uma grande bailarina negra que fez muita fama no intervalo que a gente costuma chamar aí de dança moderna, entre 1900 e 1950. O nome dela é Josephine Baker. Mas antes da gente começar a conhecer essa bailarina, eu já queria te propor que você curtisse o vídeo aqui embaixo, que você também se inscrevesse no canal, se você ainda não se inscreveu, e que você ative o sininho para receber as próximas notificações. Fica aí com a vinheta. Então vamos lá, Josephine Baker é uma bailarina que nasceu em 1906 numa cidadezinha dos Estados Unidos chamada St. Louis, São Luís pra gente. E ela nasceu numa família muito pobre, foi filha de mãe solteira e viveu uma situação muito precária durante a sua infância. Então a Josephine começou a dançar na rua, ser uma artista de rua, para tentar conseguir dinheiro para a família. Com 19 anos, ela faz uma apresentação numa casa de espetáculo chamada Dança da Banana. Ela pendurava bananas, na verdade eram bananas confeccionadas à mão, com brilhos e tudo mais, né? Era uma roupa com formato de bananas, que ela pendurava em volta da cintura dela e ela dançava com essas bananas em volta da cintura. E aquilo na época foi um escândalo, mas um escândalo muito bom e fez com que ela se impulsionasse aí na sua carreira como dançarina e como artista. Ela tinha um jeito muito cômico de dançar. As pessoas riam muito com ela e diziam que ela tinha um jeito muito peculiar de fazer aquilo que ela fazia. A mãe dela, além de ser negra, ser descendente de negros africanos, ela também era descendente de índios apalaches. E a Josephine vai sofrer então essas influências, tanto da dança negra quanto da cultura dos índios dos apalaches. Mas o que a Josephine gostava de dançar mesmo era uma grande sátira, era uma grande tiração de sarro daquilo que as pessoas imaginavam que era cultura negra. Ela foi muito impregnada pelo ragtime, uma dança da época, e ela dançava, na verdade, aquilo que os norte-americanos queriam ver como cultura negra, que não era de fato o que era dançado na África, mas aquilo que se tinha como estereótipo do negro e da dança negra nos Estados Unidos. Como a gente está falando dessa época, que é esse período da dança moderna e da arte moderna também, criou-se na Europa e nos Estados Unidos um grande fetiche pelos povos que não eram europeus e estadunidenses. Muitos artistas começaram a pesquisar culturas africanas e é nessa onda que fez com que a Josephine se destacasse. Nos Estados Unidos, a gente vai ter grupos de teatro negro se formando e fazendo muitas ações nesses coletivos ligados ao teatro de revista, ao teatro musical e aos vaudevilles. Os vaudevilles eram um tipo de teatro de variedades que acontecia especificamente nos Estados Unidos e aconteceu mais ou menos entre a década de 20 e a década de 40 nos Estados Unidos. Ele é muito parecido com o teatro de revista, que já é um nome dado pela Europa para um tipo de teatral que também é de variedades e que vem parar aqui no Brasil depois, e a gente vai ter muito teatro de revista. Quem lembra do Chacrinha na televisão tinha fortes influências desse teatro de revista. O teatro de revista e os vaudevilles eram chamados de teatro de variedades porque muitas pessoas se apresentavam e eram sempre pequenas cenas. Então um músico cantava alguma coisa, depois tinha uma cena teatral, depois uma bailarina dançava e sempre tinha um apresentador, muito parecido com alguns programas de televisão que a gente ainda tem hoje no nosso cenário. E esses apresentadores, né, que normalmente era uma figura masculina, tinha com ele muitas bailarinas, que no teatro de revista foram chamadas de vedette, e a Josephine Baker foi uma das grandes vedettes que se destacaram nos Estados Unidos e na Europa, porque ela também faz muito esse ciclo Estados Unidos-Europa na sua carreira. Então, na história da Josephine Baker, a gente tem aí uma bailarina que dificilmente se dava bem em trabalhos grupais,
porque ela tinha um jeito muito diferente de se mover e de se expressar em cena, mas que se destacava aí como um artista solo em muitos lugares. E ela chega a ser, na época, considerada a mulher negra mais rica do mundo, ou seja, ela sai de uma situação precária, consegue muito dinheiro dançando, ela chega a ter uma casa de espetáculo na Europa com o nome dela, que ganha o nome dela e que ela era dona, né? No meio de tudo isso, a Joséphine também fez várias ações políticas e se envolveu politicamente com várias tensões de sua época. Uma delas foi durante a Segunda Guerra Mundial, que ela fez parte da Liga Antirracismo e Semitismo e lutou contra todas as injustiças raciais que estavam acontecendo nessa época, foi espiã, trabalhou aí dando informações necessárias para que as coisas acontecessem da maneira mais justa possível. Na década de 50, ela também se envolve com Martin Luther King na luta pelos direitos civis da população negra. Então, ela teve aí uma série de atuações que acompanharam a sua história. E durante esse processo, ela começa então a adotar muitos filhos. Ela teve o que ela chamava de a tribo arco-íris, porque ela adotou 12 filhos e cada filho de uma etnia diferente e de um lugar diferente do mundo, porque ela queria que de alguma forma os filhos dela fossem uma grande filosofia de uma união feliz e possível entre as pessoas de diferentes raças e de diferentes lugares. Essa é um pouco a história da Joséphine Baker que eu queria compartilhar com vocês. Com a história da Joséphine Baker, eu queria então te fazer pensar um pouco como é que você tem olhado para suas práticas em dança, o quanto você tem acreditado no seu jeito peculiar de dançar, o quanto você tem acreditado na sua expressividade, nas características do seu movimento. Também queria te provocar a pensar o quanto o seu movimento tem seguido padrões estabelecidos ou você tem encontrado outras formas de atuar aí com a sua dança e de se destacar no meio com a sua dança. Bom, tem um documentário muito legal da BBC sobre a Joséphine Baker e como é difícil encontrar coisas sobre ela, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser conferir um documentário maior e mais profundo sobre a vida dela, tá aí disponível para você. Hoje nós terminamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.